pré-reformista. E antes, quando ele foi condenado à pena de morte, ele diz o seguinte: vocês estão matando um ganso, que é o significado da palavra hus, mas surgirá um cisne. Esse cisne se chama Lutero, e é o símbolo do luteranismo hoje. E o que a gente pode aprender é que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nunca deixa a obra dele desamparada. Nunca deixa o povo dele envergonhado. O ganso estava morrendo, mas o cisne estava nascendo. O copo com água estava cheio. A gota estava chegando para transbordar e eclodir numa grande reforma que nada mais é do que um retorno às bases da nossa fé. Eu sempre prego, eu sempre tento ministrar e procuro ministrar conforme aquilo que nós já temos. É um ditado que diz: a roda não precisa ser reinventada, a Bíblia não precisa ser reinventada, ela precisa ser pregada. E qual a relevância da reforma para todos nós? Nós passamos pelo período da pré-reforma, estamos no período da reforma, e amanhã nós passaremos para o período da pós-reforma com John Wesley, nós vamos estudar um pouco sobre avivamento. E qual é a lição que a gente tira desse movimento reformado? Eu separei aqui 3 princípios principais, e o primeiro deles é a centralidade da Escritura. Na Idade Média, a igreja ela perdeu o seu compromisso com a centralidade da Escritura Sagrada. Ela perdeu o foco, ela passou a viver o culto do ponto de vista antropocêntrico, o homem no centro do culto. E sendo que a palavra de Deus nos ensina que o nosso culto ele é cristocêntrico. Cristo ele tem que estar no centro de todas as coisas. Cristo ele é o nosso alvo, Cristo é a nossa luz, é Ele que nos transporta do império das trevas para a luz, para o Evangelho, para boas novas, Ele que nos traz o resplendor da glória de Deus, nos promete um dia um corpo glorificado. Essa é a base da nossa fé. E eu queria separar 3 princípios aqui de toda a questão da reforma protestante. O primeiro deles é a centralidade. No final da Idade Média, os reformadores descobriram que a centralidade das Escrituras estava perdida. A tradição da igreja ela estava suplantando a centralidade da palavra de Deus. Eu creio que Lutero, a gente viu um pouco da história de Lutero, viu até algumas questões pessoais dele, né, a esposa dele, até algumas brincadeiras. Eu creio que isso deve ser uma cultura regional com essas brincadeiras com Lutero. A questão da cultura alemã, da cerveja, a produção que a mulher dele tinha. Mas eu aprendo uma coisa com tudo isso. Eu aprendo que o compromisso maior do Senhor Jesus é com o servo que segue a palavra dele. Eu entendo que Lutero pode ter tido vários erros, mas o principal deles ele não teve. Ele buscou ser centrado na palavra de Deus. Ele buscou viver conforme aquilo que o Senhor Jesus deixou e passou para os apóstolos. Então essa fé apostólica que nada mais é do que uma compilação do que o Senhor Jesus ensina nos evangelhos, é o resgate que os reformadores tinham que fazer. E Deus honra quando a palavra dele é exaltada. Eu aprendi uma coisa no meu ministério. Eu aprendi que a bênção que Deus tem para a minha vida, ela é através da palavra de Deus. Sempre quando nós exaltamos a palavra de Deus, você pode passar por várias circunstâncias contrárias, você pode passar por muitos problemas, mas Deus sempre nos honra. Eu lembro que eu comecei meu ministério com 2 pessoas, eu já preguei para uma pessoa e o Senhor Deus me deu uma palavra, diz: olha, continue pregando o meu evangelho, porque eu vou te levar para muito longe. E eu disse: Senhor, isso tem que ser para a tua honra e para a tua glória. A centralidade das Escrituras. Em segundo lugar, o texto lá, 2 Timóteo. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. Amém? Acharam? Diz assim, eu vou falar mais alto, amém? Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós partimos do pressuposto que o que nós temos é inspirado por Deus. E o que nós temos é o bastante para o ensino. Nós não precisamos da tradição da igreja
para o ensino da palavra. Nós precisamos da palavra para a tradição da igreja. Amém? É outro fundamento da reforma, a justificação pela fé. A Igreja Católica estava vendendo indulgências e dizia que as indulgências salvavam. E o segundo fundamento da reforma protestante é justamente a nossa justificação pela fé. Ora, sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A partir do momento que a Igreja Católica coloca, a Igreja Católica Romana, porque todos nós somos católicos, agora nós não somos romanos. A partir do momento que a Igreja Católica Romana institui a salvação pelas obras, a primeira coisa que ela faz é anular todo o sacrifício expiatório de Cristo. Porque se a salvação é pelas obras, isto não é mérito de Deus, é mérito nosso. Então Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz foi em vão. E o que Lutero prega é justamente isso. A nossa justiça, ela foi feita porque Cristo, Ele se fez justiça por todos nós. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi colocada, foi exacrada na vida de Jesus na cruz do Calvário. Ele batiza, se identifica com o homem e agora o homem se batiza e se identifica com Ele. Então Ele traz a justiça de Deus para os nossos corações. Por isso que a salvação não pode ser por obras, porque se ela for por obras, ela será uma obra do próprio homem e o homem receberia a glória e o sacrifício de Cristo perderia toda a sua significância. O sacrifício de Cristo seria, na verdade, nulo. Nós passaremos a acreditar em Cristo não como Salvador, mas como um profeta que morreu por um ideal de levantar o seu nome acima daquilo que era o propósito de Deus, em enviar o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Em terceiro lugar, nós temos o sacerdócio de todos os crentes. O terceiro princípio basilar da reforma protestante é o sacerdócio de todos os crentes. A igreja medieval estava dividida em duas partes, o sacerdócio e os leigos. E Lutero, ele trouxe um texto, ele trouxe à voga o texto que está lá em 1 Pedro, abre lá a sua Bíblia, 1 Pedro 2, 9 ao 10, que destaca o sacerdócio de todo crente, porque a Idade Média foi caracterizada pelo sacerdócio do clero e os leigos. E Lutero entendia que, pela palavra de Deus, esse sacerdócio ele é um sacerdócio santo e universal. Porque a partir do momento que Cristo morre na cruz, Ele nos constitui sacerdotes, santos. Olha o que diz o texto. Vós que outrora não erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Então esse texto aqui fala, na verdade, do que o Cristo conquistou por nós. Nós não éramos povo e nós tornamos povo de Deus. Sacerdócio santo, Pedro fala desse sacerdócio santo. E esse sacerdócio santo tem uma característica muito interessante. Esse sacerdócio santo ele é capaz de viver e receber os dons ministeriais. E esse sacerdócio santo também é capaz de viver os dons espirituais. Lá em Efésios 4, Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, Romanos capítulo 12, fala dos dons espirituais. Então, queridos, nós somos um sacerdócio universal. Cada um de nós, pela graça do Senhor, temos o direito e temos a possibilidade de pregar esse evangelho para todas as nações. Essa pregação não está restrita somente para quem está à frente. Essa pregação, ela tem que ser feita por você, por nós. Nós todos somos sacerdócios. Diga amém. A responsabilidade não é só do clero. E o que Lutero queria ensinar é justamente isso. A responsabilidade da pregação do evangelho, ela é de todos nós. Todos nós fomos chamados. E o ide do Senhor, ele pode ser feito por qualquer um de nós. Muitas vezes a gente acha que o id é alguma coisa do clero. Não. Independentemente de se você recebeu ou não algum dom ministerial,
O ide do Senhor é para a sua vida. Ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas estas coisas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos?